eu sou do Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui com uma equipe. Eu vou pedir a Alice para vir aqui. Vocês possivelmente já conhecem a Alice. Nós estamos com uma equipe aqui que é formada basicamente do Ministério da Saúde, representado pela Alice, e da Fiocruz, representado por mim e por outros colegas. Essa equipe do Ministério da Saúde e Fiocruz, os dois Fiocruz, interagiram muito com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre e com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cruzeiro do Sul. Esse seminário, que começa hoje e se prossegue amanhã e depois, é um seminário previsto. Tá baixinho? É um seminário previsto justamente para fazer uma formação das pessoas aqui de Cruzeiro do Sul. Se fosse para fazer em Rio Branco, a gente teria feito em Rio Branco. Se fosse para fazer em Feijó, teria feito em outro lugar, né? Então, esse planejamento foi feito especificamente aqui para Cruzeiro, e a gente espera que ao longo dos 3 dias a gente consiga alcançar, dizendo que a gente tinha planejado essa formação para um auditório cheio, para 60 pessoas. Mas não é porque o auditório não está cheio que não vai ser de qualidade. Vai ser de qualidade porque quem veio aqui quer que seja quer ter uma boa experiência. E a gente também se deslocou com 3 grupos, né, de Brasília, do Rio e de Rio Branco, para fazer o nosso melhor aqui nesses 3 dias. Então, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês todos, agradecer a presença da Alice, que fez toda essa mobilização da gente desde novembro, dezembro, que ela está trabalhando com isso, né? E passar para ela a palavra só para dar um recado de boas-vindas, para a gente poder começar então não vai ser uma aula nem uma palestra, vai ser um diálogo. Então eu vou falar muito e vou pedir muito para que vocês falem. Por isso que é importante que a gente conheça os nomes, aos poucos eu vou conhecer o nome de vocês. O meu é Tânia, podem me chamar de Tânia, tá? E vou passar aqui para a Alice, vai ter que ser por aqui, por causa do filho. Boa tarde a todos, então, muito obrigada pela presença de vocês. A gente sabe que às vezes é muito difícil, né, se deslocar dos seus afazeres da rotina para vir para um evento, né, que sai totalmente, né, do comum do nosso dia a dia. Então, muito obrigada. Eu me chamo Lidice e trabalho na coordenação de vigilância de zoonoses e doenças de transmissão vetorial do Ministério da Saúde. Tá? Mais precisamente, nosso tema hoje, né, leptospirose. E eu espero muito que vocês aproveitem bastante esse seminário, que eu acho que a gente pode contribuir muito com vocês, e vocês com certeza vão contribuir muito com a gente. Tá bom? Muito obrigada. E o nosso foco vai ser, então, leptospirose. Eu vou começar, em vez de falar direto da leptospirose doença, né, eu vou começar a falar de uma outra coisa. Eu vou botar uma coisa para vocês identificarem. Vou botar uma música, possivelmente vocês conhecem essa música, quem quiser pode cantar, mas eu quero que vocês vão pensando qual a palavra, qual o verso dessa música mais fala ao coração de vocês, mais toca vocês. Vamos ver se funciona bem. George, que está no vigilância. Desde a minha infância, começa a transmitir, eu estou dominando o rato. Eu estava matando o rato da cidade aí. Então, responsável dos ratos da cidade. Eu queria, assim, dar uma dica. Aqui em Cruzeiro do Sul, o pessoal tem muita cultura de ir para banho. Entendeu? O banho aqui é a água corrente do rio. Então, não sei se tem alguma coisa a ver, né? Esse alto número de leptospirose aqui. Então, tipo assim, o pessoal vai lá para o Garapé mesmo, pessoal, é um Garapé, né? Então, é água corrente. Então, eu não sei se nesse estudo, é só sobre a gente, você tem esses casos direto. Vamos deixar essa pergunta para ele se explorar depois, qual é a relação entre a água corrente, a água do banho, entre o rio e a leptospirose. Vamos lá, Mônica, né? Mônica, qual é a palavra? Enchente. Enchente.
Do lado da Mônica tem uma pessoa que eu não peguei o nome. Lilian? Lívia. Lívia, qual é a sua palavra? É, de preferência uma palavra, no máximo uma fazinha, que nem ela rodou a urina do rato. Qual é a palavra? Quer pensar um pouco mais? Deixa eu passar para a Sheila. Não, mas eu volto. Eu estava com até ia falar enchente também, né? Enchente. Lívia resolveu? Ser conhecido, Lívia. Ser conhecido praticamente como uma doença por rato, né? Mas aí a gente está falta de informação porque nós sabemos que a leprosia não está presente somente na unha do rato, né? Mas também em outros animais, ela está sendo nos animais. Ela já tem outros saberes que ninguém falou aqui, que não é só rato, né? Então vamos lá. Você trabalha na vigilância também, o pessoal? Não, Trabalha onde? sei, na saúde indígena. Na saúde indígena. Tá. Sei. Tá. Então você falou do rato e outros, né? E outros bichos. Sheila já falou de casaco verde. Como é seu nome? Priscila. Qual é a palavra, Priscila? Zoonose. Zoonose é uma palavra importante porque é um conceito que envolve várias doenças, todas elas relacionadas ao nosso ambiente, né? A gente tem aqui a Alice é do GP Zoonose do Ministério da Saúde, né? Thalita. Roedores está ganhando aqui. Roedores. E agora, Tayane. Transmissíveis. Vani Clécia. Bom, se eu fosse levar para o trabalho que eu tenho diariamente, eu colocaria a palavra muito trabalho, né? Muito trabalho, é uma boa, muito trabalho. Mas eu colocaria também a palavra descuido, né? Descuido, boa palavra também. Clio Vani. Falta de conhecimento. Odete. Esgoto. Certo. Luiz, qual é a palavra? Lixo mal descartado. Lixo mal descartado. Jailson. Lixo, sujeira. Carlos. Limpeza. Alguém que eu não chamei? Limpeza. A Cláudia eu chamei. Pessoal da... Ah, sim. Que chegou depois, do lado da Mônica, de casaco rosa. Qual é a palavra que vem à sua cabeça quando a gente fala de leptospirose? A questão da falta de saneamento básico, de informação, trabalhamento básico. Saneamento e informação. Como é teu nome? Ângela? Angla. Fala sério, vocês desafiam a gente com os nomes bem diferentes. Angla. Saneamento e informação. Desinformação. Tá. Alguém que eu não perguntei? Não. Então agora como vocês falaram várias palavras, vocês vão fazer um segundo desafio. Ah, muito bem. Mostra pro pessoal. Ela montou a nuvem de palavras de vocês. A nuvem de palavras, ela expressa, depois a gente mostra aqui bem grandona, ela expressa por intensidade, tamanho da palavra, quantas vezes a palavra apareceu, rato, roedor apareceu mais do que, saneamento apareceu bastante, lixo apareceu bastante, mas algumas apareceram menos vezes, né? Por exemplo, muito trabalho, descuido apareceu uma vez, não quer dizer que não seja importante essa palavra, mas é que ela não está tão presente na cabeça das pessoas. Mas agora eu vou fazer uma outra questão. Eu vou passar 4 séries de imagens que eu queria que vocês associassem
a sua palavra a esse conjunto de imagens. Se a sua palavra você achar que estiver representada nas imagens, você diz, o meu é número 1. Se estiver no segundo, é número 2, número 3 e número 4, tá? Então, o primeiro conjunto de imagens eu vou preencher 4 quadrantes de imagens. O primeiro conjunto de imagens é esse. A palavra que vocês usaram está aí em alguma dessas imagens? Aparece em alguma dessas imagens? Aparece? Levanta o braço quem acha que a sua palavra que falou, eu tenho aqui anotado, hein? Eu tenho aqui anotado. Quem acha que a sua palavra que você falou está expressa dentro dessas imagens? Levanta o braço. Levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só 7? Tá bom, vou botar 7 aqui. Então, o número 1 está com 7 palavras aqui. O segundo grupo é esse aqui. Alguma coisa que vocês falaram está nesse grupo de imagens? Zero. Ninguém respondeu. Zero. Nenhuma palavra está associada a esse grupo de imagens. E a esse grupo de imagens aqui? Alguma palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Não, vou cantar de novo. De novo, levanta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem gente que está botando 2 vezes, tá? Mas tudo bem, vamos botar aqui 14, porque vocês se identificaram melhor. Então, retirou da outra e ficou nessa, tá? Agora tem mais um grupo aqui. Quem é que se identifica a sua palavra com esse grupo de imagens que está aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, se eu puser aqui, vou botar aqui o nosso resultado. Esse resultado está meio xoxo, tá, gente? Esse resultado não está muito perfeito, porque vocês votaram 2 vezes aqui, tá? Então, aqui deu 7, aqui deu 0, aqui deu 14, no 3, aqui deu 14, e aqui deu 5. Tá? Aqui deu 5. Esse foi o nosso resultado de agora. Eu acho que está um pouco superestimado, porque... Não, quem falou rápido está ali no 7 mesmo. Está ali dentro do 7. Mas talvez o 3, que tem umas imagens bem ligadas, né? Ele também tem rato ali. Só que ali tem rato e aqui tem rato com esgoto, tem outras coisas, né? Também tem outras coisas. Ali tem o medo, você falou de medo, alguém falou de medo. Tem uma imagem do medo, né? No 2 você levantou a mão? Então aqui tem 1, então, tá certo. Então, vocês estão percebendo qual é a característica desse conjunto de imagens, né? Estão tentando aqui ver qual é a relação? Deixa eu falar. Fale. Ali no 3. No 3. Tem um homem e uma criancinha ali dentro da água. Tem várias. O 3 é essa aqui, ó. O 3 é essa aqui. Lá na lagoa, quando está enchente, quando ia passando o motorista, vai lá no principal. Eles também pegaram a explicação. Aí eu vi um homem, um bebezinho, tomando banho numa água dessas, que não corre, entendeu? A água não corre, que é de vários sanitários, aqueles sanitários que eles fazem, né? Aí que fazem as fezes que descem na água, e eles estão tomando banho com o neném. Eu digo, meu Deus, o que a gente faz com esse pessoal? Tomando banho. O que a gente faz? Pois é, tem uma questão aqui. Você falou uma coisa importantíssima, que é o seguinte, ó. Eu vou passar para o meu próximo slide, que é o seguinte, qual é o que está juntando essas imagens? O que está juntando no primeiro é todo o componente biomédico da leptospirose, tá? A bactéria, os reservatórios, o médico, que é o que a vigilância trabalha bastante, mas a vigilância também trabalha com o componente epidemiológico. O componente epidemiológico é aquele que, quantos casos? Como é? Busca ativa, vai atrás.
isso que ela botou ali, ela se identificou ali, né? Agora, o componente sociocultural, que é esse, o costume, a pessoa tem um costume, não sabe que aquilo é um risco, ela tem um costume e vai e não se... ainda leva o bebê, né? Então, assim, ali vocês, 14 de vocês colocaram a questão sociocultural como mais identificada com essa palavra que tem a ver com leptospirose para vocês. E alguns colocaram um pouco na dimensão político-econômica, que são políticas para mitigar o problema, né? Então, aqui, nessa imagem aqui, são direitos sociais, direitos de saúde, né? A questão da pobreza, que está ligada à leptospirose. Você tem mais leptospirose nas camadas mais pobres e menos, né? As ações em praças para evitar os ratos, desratizar, tem várias ações que podem ser feitas no sentido de mitigar. Então, aqui são ações, né, de ordem política e de ordem econômica. Você tem que fazer um investimento para fazer, né? Então, essas condições econômicas, microeconômicas, políticas públicas, legislação, tudo isso está junto com isso. Isso que a gente fez para a leptospirose, eu costumo fazer com doença de Chagas, mas a gente pode fazer com qualquer doença. Quando a gente quer sensibilizar as pessoas para a relação daquele tema que a gente está tratando com a vida delas, com o ambiente delas, né? Em Chagas, vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma atividade como essa, uma oficina, tá? Feita lá no norte de Minas, em que as pessoas puseram a sua palavra muito mais naquele primeiro quadrante. Eram outras imagens, porque eram imagens referentes à doença de Chagas. Aqui eu fiz as imagens referentes à leptospirose. Tá? E você tem poucas no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, e muitas no quadrante biomédico. No caso da doença de Chagas, ela é muito mais pensada na dimensão biomédica do que nas outras dimensões. No caso da leptospirose, vocês acabaram de dizer que ela é mais pensada na dimensão epidemiológica, na dimensão sociocultural, na dimensão sociocultural, aquela número 3 ali, do que na epidemiológica, do que na biomédica. Né? Por quê? Por que será que tem uma diferença entre a leptospirose e a doença de Chagas? Você não vai ter o vetor. Você tem o reservatório, mas não tem o vetor, que é o rato. Né? As condições também tem, as condições ambientais e tudo mais. Mas você tem um agente infeccioso. A diferença é que você trata antes do diagnóstico. Chagas você só trata depois do diagnóstico, se tiver diagnóstico. Então, a dimensão biomédica para Chagas, ela é muito trabalhada. E as outras são menos. Aqui não, aqui vocês acabaram de me dizer que essa dimensão sociocultural, de relação das pessoas com o problema, é mais importante do que a dimensão biomédica. Então, quando a gente for fazer algum nível de intervenção ou de formação na nossa comunidade, a gente vai ter que levar em conta esse desbalanço, porque são 4 dimensões importantes. A leptospirose não é uma doença unidimensional, ela é multidimensional, e todas as dimensões estão juntas. Isso se caracteriza com todas as doenças que a gente chama da pobreza, com todas as doenças negligenciadas, com todas as doenças relacionadas a zoonoses, porque são ciclos complexos, né? Então, isso é só para a gente poder trabalhar a partir da ideia de uma palavra, de como você identifica essa palavra e quais são as dimensões que essa doença, que esse problema de saúde pública incide nesse lugar, que pode ser diferente num outro lugar. Se a gente fizer, eu tenho feito para a doença de Chagas essa oficina em todos os lugares que a gente vai. De modo geral, a gente confirma, né? Talvez eu tenha, sei lá, mais de 3.000 pessoas já tendo falado essas palavras e identificado ali. Então, eu não sei se isso vai acontecer com leptospirose, porque talvez a gente tenha que fazer isso em vários locais diferentes e conversar para entender se realmente essa dimensão sociocultural, como são as casas, como é que limpa a casa, como é que trata do lixo, a dimensão sociocultural de como você lida com o seu ambiente e com os riscos que estão ali, portanto tem saberes aí também envolvidos, como é que essa dimensão aparece dentro desse local. Tá? Bom, essa primeira parte era só para a gente saber o que a gente sabe sobre isso. O que a gente tem para ensinar para eles? Pouco, né? Eles sabem muito, vocês sabem muito sobre isso. E vocês identificam muito claramente as várias dimensões da leptospirose aqui.
Então a gente vai mostrar agora para vocês essa proposta que a gente vem trazer, que é o Expresso Chagas para tratar de leptospirose em Cruzeiro do Sul. Então a gente vai mostrar para vocês ao longo dos 3 dias um conjunto de atividades, tá? Que a gente chama Expresso Chagas. Por que expresso? Porque é um trem rápido que passa, tem que passar porque o problema é urgente, né? A gente tem esses objetivos: combater a invisibilidade do problema. A gente está falando de um problema de saúde pública, não só de uma doença, uma problemática de saúde pública. Se ela tem várias dimensões, ela é uma problemática mais do que um problema, né? A gente quer gerar esperança na sociedade civil, a gente quer que a sociedade civil se informe, mas a gente quer que ela tenha esperança de que tem tratamento, de que tem cuidado, de que tem aquilo lá da música, né? De que a gente vai fazer alguma coisa e não vai ficar no lero-lero, né? A gente quer também dar voz a essas pessoas, da mesma maneira que eu estou tentando dar voz aqui a vocês, para a gente captar de vocês quais são as percepções, né, e o que importa para cada comunidade, né, para cada grupo de pessoas. A gente poderia estar falando dos alunos do IFAC, dos alunos da UFAC, poderia estar falando dos profissionais de saúde, todos de uma determinada área, podia estar falando de uma comunidade quilombola atendida por uma UBS específica. As comunidades poderiam ser diferentes em cada situação, mas de qualquer maneira a ideia é que a gente pudesse dar voz e visibilizar esse problema onde ele fosse importante. Vocês vão dizer onde é que é importante. Então a cartografia amanhã, vocês vão dizer onde que é importante ir aqui em Cruzeiro do Sul para falar do problema. Então a gente não vai aqui planejar com vocês onde que vai ser feita a segunda expedição, que a gente está chamando a expedição do segundo semestre, em que vocês vão ser os atores, vocês e outras pessoas que vocês mobilizem vão ser os atores para a gente formar comunidade consciente, comunidade atuante, comunidade para além dos profissionais da vigilância, tá? Estimular a organização das pessoas. Então a gente chamou sindicato rural, a gente chamou outros órgãos da sociedade civil para estarem aqui. Então, não sei se a gente conseguiu todos eles, mas talvez 1 ou 2 de cada, porque essa era uma oficina em tese menor para a gente fazer um evento maior, tá? Refazer as descobertas, porque tem descobertas que vocês sabem muito e outros não sabem tanto, né? Então, assim, compartilhar essas descobertas e refazer essas descobertas, né? Divulgar os riscos, divulgar o tratamento, por isso a gente bota aquela pergunta: conhece, sabe, já ouviu falar, sabe como trata, sabe como pega? A gente sempre fala dessas perguntas muito básicas, porque é para depois poder divulgar os riscos quando as pessoas souberem, né? Sensibilizar e mobilizar os profissionais da atenção primária e da vigilância em saúde, porque são a ponta de lança. Se esses profissionais estiverem mobilizados, a gente está com um grupo competente para fazer o que precisar fazer. Não precisa chamar ninguém da Fiocruz do Rio nem de Brasília, vocês sabem o que precisa fazer se vocês estiverem mobilizados e organizados para isso, né? Eu estou sem aqui o microfone, não está precisando de microfone não. Tá? Para gravar. Agora eu tinha esquecido. Para você não perder. Tá bom. E finalmente para fazer a preparação para surtos e para fazer uma vigilância integrada. Isso é mais difícil, porque é preparar o próximo surto. Preparar para estar melhor preparado e mitigar problemas do próximo surto. Surto aqui vocês têm vários, mas a tendência é aumentar. Com as mudanças climáticas é aumentar. O que a gente aprender aqui junto com vocês, a gente vai aplicar lá no Rio Grande do Sul agora. Possivelmente no próximo mês, a gente vai fazer uma formação desse tipo com os profissionais de lá. No momento, não é a formação que deu para fazer, porque eles estão na linha de frente salvando gente. Agora é salvação. Agora é só salvação, né? Mas então, aí essa é a ideia desse processo, é dar voz, né, ao cidadão nesse enfrentamento da leptospirose, é mobilizar a comunidade dos profissionais. E essas imagens que vocês estão vendo não são da leptospirose, são do que a gente fez com Chagas. Então a gente está fazendo uma coisa que é translação do conhecimento de Chagas para a leptospirose. Que a gente vai fazer com dengue, que a gente vai fazer com esquistossomose, a gente vai fazer com várias doenças que estão no programa de eliminação das doenças importantes no Brasil. Tá? Alertar para os sinais de alerta. Então aqui eu mudei as imagens, eu não botei as imagens de Chagas, eu botei algumas imagens que vocês até já viram, essas imagens, né? Os sinais de alerta da leptospirose. Depois a gente vai falar mais, aí a Alice trouxe inclusive materiais aqui. Promover saúde com alegria, a relação com aquela primeira exercício que foi da música,
É porque se a gente não envolver as pessoas num processo de saúde, de promoção da saúde, de fazer saúde, construir saúde, de ter alegria, elas não vêm. Elas não vêm para mais lero-lero, elas não vêm para mais do mesmo. Então a gente tem que mudar o mais do mesmo. Então, concluindo, a gente precisa falar de leptospirose nessas áreas, né, que tem situações vulneráveis, e a gente precisa falar isso com todos, não só com os profissionais de vigilância, não só com os profissionais de saúde. Então, por isso que a gente está fazendo esse processo. Bom, e aí eu vou perguntar de novo para vocês, sendo que algumas coisas vocês já disseram aqui, né? Já deram aula para a gente aqui. O que precisa para ver a transmissão? Quais são os pontos centrais necessários para ter transmissão de leptospirose? Vou anotar, hein? Vocês têm que falar de novo. Toda hora eu estou dando a voz para vocês, porque eu quero que vocês informem a gente. Não somos nós que vamos dar aula para vocês. A gente vai mostrar que vocês têm essa plena competência para fazer isso. Porta de entrada, que é uma pessoa, contato. Vamos tentar botar pelo menos 6 fatores que a gente precisa para a transmissão. Vou botar aqui, ó, porta de entrada e a urina do rato infectado. Não tem mais fatores? Só esses são suficientes? Precisa do vetor e do hospedeiro. Tem vetor para leptospirose? Tem vetor? Tchan, tchan. Creio que tem. Vamos deixar essa pergunta, anota aí, são 2 perguntas já. Pergunta para a gente aprofundar. Porque, de modo geral, a leptospirose, ela trabalha mais com o conceito de reservatório do que de vetor. Dengue tem reservatório e tem vetor? Ou tem só vetor e não tem reservatório? Não é. E Chagas, tem reservatório, vetor e pessoas? A gente está tentando falar de saúde de modo geral. Então, a gente está falando também de doenças infecciosas e de zoonoses. Tem zoonose que vai funcionar com os 3 elementos, né? A pessoa suscetível, o vetor e o reservatório. E às vezes até com outros elementos, né? Vocês mesmo identificaram o lixo, as condições ambientais, tem outros. Vocês identificaram mais elementos quando falamos do que vocês estão dizendo aqui, que precisa da transmissão. Então, assim, num lugar limpinho, sem lixo nenhum, mesmo que tenha urina de rato, vai ter infecção? Tem determinadas características que não são só a urina do rato e nem é a porta de entrada, a suscetibilidade da pessoa. A pessoa estar dentro da água com o bebê. A porta de entrada é ele estar dentro da água com o bebê e aquela água ter urina de rato contaminado. São 2 condições, né? Alguém quer falar mais algum elemento necessário para a transmissão? Então vamos botar aqui animais de modo geral, não é só o rato. Eu tinha um amigo que morreu porque foi dar um banho no cachorro dele, se ele fosse do cachorro traçado no rato, e ele era filho. Olha que história. O cachorro tinha estraçalhado um rato que tinha leptospirose, lambeu a pessoa e a pessoa morreu contaminada pela língua do cachorro, pela saliva do cachorro que estava com... Olha a situação. Eu conheço, ali tinha um caso do rapaz que comeu manga e a manga estava mal lavada e estava com urina de rato. Então, eu tenho um caso célebre de uma pessoa rica que comeu com latinha, exatamente. Latinha de Coca-Cola, latinha de cerveja mal lavada, que fica no chão, que fica no mercado, que o rato passa e tal, e suja. E não é necessariamente a inundação. Então, você tem situações que não são de inundação. Na inundação, piora muito,
porque na inundação os ratos fogem, né? E no que fogem, toda a área onde eles eliminam a urina também fica contaminada. E depois as águas lavam aqui, as águas vão rolar. As águas rolam, lavam aquilo e levam o perigo. Fala. Animais, depósitos insalubres, vamos botar aqui insalubres, sujos, né? Você também falaram muito do lixo, né? Então assim, lixo mal manejado. Bom, vamos deixar por alguns. Esses são elementos da transmissão. Não necessariamente todos vinculados, podem ser mais de um, menos de um, né? Mas se a gente for lá no Guia da Vigilância, a gente vai ter esse ciclo bonitinho, né? O ciclo da transmissão da leptospirose faz tudo isso que vocês falaram: água e solo contaminado, leptospira na urina, né? Mamíferos reservatórios selvagens e domésticos. Ninguém fala. Ela falou do cão, do gato, ela falou também, né? A leptospirose na urina e nos órgãos e a infecção humana. Então aqui vocês conseguiram fechar o ciclo todo. Ele só não estava desenhadinho como está no livro, tá? Mas, e os roedores carreadores, que são muito importantes, porque estão disseminando isso, né? Mas você tem roedores e mamíferos. Por isso que o Paulo D'André, aquele nosso colega, está aqui, porque ele é do laboratório de mamíferos transmissores de zoonoses, tá? Então ele é o especialista da Fiocruz nisso, né? Bom, agora eu vou fazer outra pergunta. O que é preciso para cuidar das pessoas com leptospirose? Eu acho que a Clivani já falou pra gente, né, alguma coisa. Ela falou da notificação primeiro, né? Que vocês vão atrás com busca ativa daquilo que foi notificado. Mas como é que notifica? Quem é que notifica? Vai ao médico ou ao hospital. Fala aí. Vai ao médico. E se não for ao médico? Não tem notificação. Vai lá, Vai lá, fala aí. Fala aí, porque o que é preciso? A gente começou com a questão: quero cuidar das pessoas, quero cuidar mais de mim, né? A gente está falando do cuidado. O que é preciso para cuidar das pessoas para não ter leptospirose e as que têm leptospirose? Se ela for um caso brando de uma febrinha que não ficou com o olho amarelo, que não ficou com icterícia, que não ficou com muita dor, o que a gente faz? Confunde com gripe, confunde com dengue, confunde com hantavírus, confunde com febre do carrapato, confunde com o que mais. Depois a gente se vai falar com tudo que confunde. Porque um dos problemas é você fazer o diagnóstico diferencial lá na sintomatologia. Porque se não notar a febre que precisa ser tratada com antibiótico, alguém falou que você tem antibiótico para tratar, fala. Se na verdade, quem Olha lá. notifica, né, qualquer profissional de saúde pode fazer a notificação. E nós, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos trabalhar em conjunto, né? Nosso trabalho começa, na verdade, desde o trabalho realizado pelo ACS, pelo ACE, eu sou lotada como agente agente de endemias, né? Porém eu exerço as minhas funções na vigilância epidemiológica, o que eu não fujo das minhas do meu trabalho, né, enquanto agente. E eu vejo esse trabalho assim muito importante, porque são profissionais que estão diretamente ali com a população, né? Eles conhecem ali a vida de todos ali daquela comunidade. Então eu vejo esse trabalho assim de suma importância nesse sentido, né? O que é preciso para cuidar das pessoas com leptospirose? Não somente com leptospirose, mas todos os agravos, né? É onde eles têm esse primeiro contato. E sendo aquele profissional cuidadoso, aquele profissional que tenha um olhar diferenciado, né, no seu trabalho, que exerça a sua função assim de forma correta, ele vai identificar ali de imediato, né? Porque muitas vezes é como
a dona Tânia falou. Às vezes tem pessoas que buscam a cura em casa, não procuram unidade de saúde. Então isso é uma dificuldade, né, que nós enfrentamos também. Enquanto tem pessoas que não aceitam realizar uma coleta, não aceitam ir ao médico, porque acham, isso é besteira, né? Consideram essa doença como uma besteira e acaba ficando em casa, não procura formas, né, para se cuidar. Então acabam que às vezes a doença acaba se agravando, né, naquela pessoa. Então esse cuidado ele é preciso, infelizmente, a vigilância em saúde, desde a atenção básica, né? Infelizmente nós não temos aqui enfermeiros, se temos, não conheço, enfermeiros das nossas unidades de saúde, eu creio que era para todos estarem aqui, enfermeiros, médicos, né? Todos estarem participando, né? Técnicos de enfermagem, porque eu vejo isso que muitas das vezes tem pessoas que passam batido, né? Infelizmente, né? Gostei muito da tua fala, porque você já está situando outras pessoas que a gente precisa focar para a próxima expedição, ter essas pessoas aqui, né? Ou lá, talvez a gente tenha que ir fazer lá, mais próximo de onde elas estão, esses profissionais. Você falou especificamente os agentes comunitários de saúde, não só os agentes de combate a endemias, né? Então, a formação de agentes comunitários de saúde para os sinais de alerta e para o conhecimento do tratamento, das condições de transmissão é muito importante. Quem vai fazer isso aqui em Cruzeiro do Sul? Não vai ser a Fiocruz que vai vir de novo fazer isso. A ideia é que vocês consigam ter um grau de mobilização suficiente para poder fazer essa multiplicação nas pessoas-alvo que vocês acham que precise trabalhar. Porque assim, na vigilância, nós temos lá quantos casos de leptospirose. Nós tiramos lá um relatório por bairro, né? Um exemplo. Temos lá bairro tal com 100 casos, né? Por exemplo. E aquele bairro faz parte de qual unidade de saúde? Quem é o enfermeiro? Quem são os agentes de endemias? Quem são os ACS? Né? Quais são os médicos que estão atuando naquela unidade de saúde? Com as pessoas daqueles bairros onde a coisa acontece mais. Então eu vejo essa que questão da formação, da educação em saúde é o principal motor que a gente está trazendo aqui hoje, tá? Porque se nós temos uma população que tem informação, né, isso aí faz toda a diferença. Você tem duas coisas, tem a população, então é quase que uma campanha que tem que ser feita, muito nas escolas também, mas às vezes pode até fazer uma campanha na mídia, na população, e tem os profissionais de saúde. Então, quais profissionais de saúde? Vocês estão dizendo que a vigilância não basta. A vigilância hoje é pequena para o tamanho do problema. Se a gente não envolve outros setores, por isso que a gente está falando que é intersetorial, outros setores, a gente não dá conta de controlar o problema. Essa parte aí da intersetorialidade é muito importante porque aqui nós temos locais que fazem aquele trabalho de reciclagem, né, de papelões, de garrafa PET, tudo isso. E eu conheço já pessoas que trabalham nessa área que adoeceram dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, se aquela pessoa que ali o dono do estabelecimento, né, tivesse esse conhecimento, o que é leptospirose, né, como que é transmitido, quais as ações que devem ser feitas, quais os cuidados que os seus funcionários devem ter para não adquirir a doença ali, para não serem infectados, né? Tomasse esse cuidado, aqueles funcionários não adoeceriam ali no seu ambiente de trabalho. Isso aí. Vocês estão vendo que nesse slide tem um monte de buracos. Porque eu botei basicamente as imagens que eu peguei na internet. O importante é que a gente construa um cenário que fale dos depósitos com os riscos das coisas contaminadas, que fale dos espaços de reciclagem que tem riscos de coisas. Então, assim, coisas mais próximas do que as pessoas vivem e estão. Então, quando a gente está montando os nossos materiais de educação, não adianta simplesmente pegar o que tem na internet. A gente tem que traduzir isso em imagens de realidade. E eu estou usando muito imagem. Por quê? Porque
Porque imagem, as pessoas não precisam ler o textinho de como é que é. Imagem você vê e tenta interpretar de modo mais rápido. Tá? Também, mas eu não estou falando só de quem não sabe ler, porque ler imagem também não é simples. A mesma imagem pode ser lida de forma diferente por várias pessoas. Mas o que a gente tem é algumas imagens que são muito fortes e imagens que as pessoas fazem a associação direto com a sua vida, com o seu cotidiano, com a sua cidade. Se ela vê isso na sua cidade, não é lá em Rio Branco, não é no Rio de Janeiro, não é no Rio Grande do Sul, é aqui em Cruzeiro. O problema é aqui em Cruzeiro. Então, quando a gente for formar as pessoas, os ACS de Cruzeiro, a gente tem que trabalhar no problema de Cruzeiro. E eu queria perguntar, dessas palavras que estão aqui, se alguma delas pode ser usada no tratamento de leptospirose. Vocês sabem. Eu vou ler de cima para baixo. Ivermectina. Não. Cortisona. Não. Cetaconazol. Dúvida. Bezetacil. Antiviral. Elas estão respondendo tudo ali, as duas. Na realidade, dipirona. Não é só antibiótico que é usado para tratar. Não é só antibiótico, né? O antitérmico também. O analgésico para dor também, para dor muscular também. Então, às vezes as pessoas confundem. Basta tomar um antitérmico, né, para baixar a febre e a bactéria está se desenvolvendo lá. Vai baixar a febre no dia seguinte, vai dar uma febre mais alta e vai dar uma situação mais grave. Então, esse balanço de não fazer o autotratamento com qualquer coisa é importante. Por quê? Porque tem antibióticos específicos para leptospirose. Tá? Claro que não é qualquer um que vai prescrever isso, vai ter que ser o profissional de saúde adequado. Né? Às vezes, até o enfermeiro pode prescrever. Né? O enfermeiro também pode fazer algum nível de prescrição e o médico também. Né? Mas é tratada com penicilina. Penicilina de última geração, penicilina de segunda geração, várias penicilinas que são aqui. Isso aqui, depois a Lídice trabalha com vocês, ela vai pegar esses fluxogramas que foram montados aqui são tão pequenininhos, né? A gente nem vai entrar neles, que é como é que faz o roteiro de investigação, tudo isso. A Lídice depois pode conversar com vocês. O Ministério da Saúde tem roteiros de quais são os sinais de alerta, o que fazer, como fazer, é para todo mundo saber? Quem é que tem que saber isso? Como vai saber isso? Para quem que a gente leva essa informação? Quem é que a gente forma nessa sequência? E aí tem uma outra discussão que eu queria ver com vocês. Qual que é a maior dificuldade relacionada à leptospirose aqui nessa cidade? Vocês falaram primeiro de uma palavra que vocês associavam à leptospirose. Agora eu não quero uma palavra que vocês associem, quero uma dificuldade de abordar esse tema aqui em Cruzeiro do Sul. Quem quer me falar? Qual é a maior dificuldade? Uma dificuldade, informação sobre a doença. Também a falta de informação dos dados das notificações. Falta dos dados da notificação. Se você não souber que tem tantos casos aqui, ali, você não... Porque na verdade a gente não consegue localizar, às vezes, o endereço quando chega a gente. Mas na verdade é assim, a gente tem muito problema com isso em relação ainda em todos os agrados, mas é porque nós até detectamos, eu acho que esse mesmo foi eu estive no hospital com o meu esposo, ele não estava com H1N1. E o cadastro deles lá estava com
Vocês já falaram de informação sobre a doença, vocês já falaram de falta de comunicação dos dados, vocês já falaram de cadastro das pessoas desatualizado. Algum outro problema? Confirmação diagnóstica ou diagnóstico dos sinais? Como é que é? Qual é a diferença? Resultado demora. A confirmação diagnóstica demora. Essa que é o ponto. Ele deve. Porque se ele for esperar o resultado do exame, como eu falei, faz a primeira sorologia, lá positivo, faz o PCR lá positivo, até chegar a esse resultado do exame para tratamento. O exame Já morreu. serve sim para tratamento, né? Ou seja, assim, os nossos dados, alimentar os dados, saber quantos casos, né, ocorreram no Acre, no SUS, né? Mas não vamos esperar chegar no estado do exame, porque se está sendo hematologia, o médico, ele já tem autoridade para ele dizer assim, né? Vamos tratar para chegar, porque a leptospirose ela se acaba, nós sabemos o pai da nossa pessoa, você vai esperar no estado. São dois níveis, né? Você tem o diagnóstico clínico e o diagnóstico sorológico. E você pode ter a confirmação com os dois, ou você pode ter a confirmação apenas com o clínico. Mas na verdade, às vezes o paciente ele nem sabe que foi suspeito de leptospirose. Quando a gente entra em contato, muitas vezes pergunta, você foi pegar seu exame, nem sabia que tinha feito, nem vou, então... Que problema é esse, gente? Que problema? Eu não sei. Então, aí a gente tem que falar um pouquinho, o cuidado. É desconhecimento, é descaso, o que é isso? Ele fala assim, o quê? Eu tô com leptospirose, não é suspeita. Eu acho assim, que o profissional de saúde que está ali com ele, que notificou o médico que está lá e disse, olha, eu estou suspeitando que você pode estar com leptospirose. Então, a pessoa sai lá com a amoxicilina, está tomando sem saber por que está tomando, né? Eu digo, mas o médico não prescreveu, tal. Não me disse. Eu vou morrer? Não sei se é verdade, né? Mas é o que eles passam para a gente. Quer falar? Então, e aí também tem a questão da falta de informação que a população não tem. E aí, eu acredito que é muito importante focar na questão de trabalhar assim, a educação de saúde, né, dentro das comunidades, né? Os agentes indígenas, como a colega colocou, e os ACS também são um papel fundamental nessa questão. Então, acredito mesmo que é a falta de informação. Você voltou ao primeiro problema levantado, que era a falta de informação. Muitas vezes a pessoa está com sintomas, mas não procura, às vezes, um postinho, alguma coisa para poder ter um diagnóstico clínico, por conta de que ela não vê essa dor de cabeça, só isso aqui. E aí, quando procura, já está mais agravado. E aí, então, a gente já vai para a gente evitar. Então, reforçando, então, é muito importante trabalhar essa questão da educação de saúde. Não somente por leptospirose, né? Mas as demais. Aí a pessoa diferencia de uma coisa, de outra comida. Não, estou com dengue, então você vai estar em casa, do governo clínico, porque a gente não sabe que esses pacientes, as notificações não chegam. Então, essa é a grande dificuldade também, caso para os pacientes. Como eles acham que também pode ser dengue, está tudo misturado, tudo junto, tudo misturado. Então, o profissional de saúde ele vai ter que olhar clínico para dizer, não, você está suspeito disso, então não vamos tratar. Seria muito interessante se a gente tivesse uma campanha que pudesse abordar o conjunto dos problemas, né? Mas isso ainda é a gente ainda não preparou, vocês com a gente ainda não prepararam sobre isso. Bom, isso aqui está em branco porque a gente tem aqui o seguinte, tem um guia de vigilância em saúde que saiu esse ano, agora em abril, é o mais moderno. A nossa querida Alice é autora desse guia, ela está aqui, ao vivo e a cores. Então, todas as dúvidas vocês tirem com ela já, tá? Eu vou pular esse. E tem uma questão. Existe um dia mundial das zoonoses, para poder dar visibilidade a isso. Vocês já ouviram falar nesse dia? 6 de julho? É um dia mundial das zoonoses. A leptospirose é uma delas, mas todas essas outras doenças estão dentro desse dia. Então, se a gente quiser fazer alguma campanha, alguma visibilidade, a gente inclusive tem um mote internacional, né?
desde de escorpião, picada, etc., até criptocose, esporotricose, febre amarela. Né? Doença de Chagas é 14 de abril, o Dia Mundial. Né? HIV é outro dia, hepatite é outro dia, hanseníase é outro dia. Cada doença dessa que tem um dia é porque se chegou à conclusão de que era muito importante ter mobilização da sociedade contra a invisibilidade do problema. E nesse caso, você não tem um dia da leptospirose, tem um dia das zoonoses, mas talvez, se for um problema recorrente no lugar, talvez você possa criar um dia específico municipal. Você não precisa do dia mundial, você pode criar um dia específico municipal para fazer uma campanha, para fazer uma... Né? Como não tem o dia mundial da dengue, né? A dengue você tem atualmente campanhas que são permanentes. Né? Bom, vou falar rapidamente sobre essas nossas expedições, tá? Isso aqui é uma foto do Carlos Chagas, no Acre, em 1912. Então, o Carlos Chagas, que foi diretor do Instituto, como eu sou diretora hoje, ele fez muitas expedições pelo interior do Brasil, fez muita descrição de imagens. A gente tem 342 fotografias registradas de todo o interior do Brasil e particularmente no Acre. Aqui no Acre a gente já fez 2 expedições de outras situações, na Amazônia também. E essa perspectiva de fazer uma vigilância integrada é um desafio que eu quero deixar na cabeça de vocês. Não vou necessariamente fazer aqui porque a gente trouxe a Lídice que disse vamos focar na leptospirose, e ela tem razão, tá? Mas sempre pensar que, como vocês mesmos disseram, tem várias coisas que têm a mesma sintomatologia e a gente tem que poder estar alerta para todas elas, né? O que é o Expresso Chagas? Quer falar um pouquinho, Beto? A gente vai falar, vai fazer uma demonstração prática do que é isso, mas esse Expresso Chagas... Esse Expresso Chagas, ele é uma forma da gente fazer essa viagem do Carlos Chagas para o interior em cima de outros temas que pode ser doença de Chagas, pode ser outros temas, né? Mas é basicamente uma tecnologia para vigilância em saúde e para educação científica. O Carlos Chagas não fazia educação científica, ele estava fazendo a detecção do panorama de saúde dos locais, mas a gente está fazendo educação científica, traduzindo essas descobertas em algum tipo de prática de educação, né? E buscando integrar esses conhecimentos relativos à saúde. A gente vem fazendo isso desde 2019, basicamente em Minas, né, quando a gente começou. 19, 20, 21, 22, 23, a gente está agora em 2024 e essa, digamos, é o mapa de cidades que a gente já fez esse tipo de coisa, no caso, com doença de Chagas, e aqui é o primeiro lugar que a gente está fazendo com outra doença, né, com outro agravo, né. Isso aqui vocês estão vendo, eu estou com a camiseta da Amazônia, tem uns açaizeiros, né, ela está com uma do Ceará, ele está com de Goiás, né, do Cerrado. A Beth também está com do Cerrado. Por quê? A ideia é justamente que a gente possa ir a diferentes locais, cada local tem a sua ambiência. Aqui a gente tem que desenhar a ambiência de Cruzeiro do Sul, a gente tem que fazer uma marca dessa atividade em Cruzeiro do Sul, talvez talvez uma colocação, talvez um rio, não sei quais são os elementos culturais importantes que que criem a identidade de uma atividade dessa no Acre. Não precisa ser para doença de Chagas, pode ser para qualquer doença. Mas quais são os elementos para as pessoas poderem se sentir parte? A ideia é que a gente possa fazer uma atividade com 50 pessoas no segundo semestre, todo mundo vestindo a mesma camisa e todo mundo indo falar da mesma questão com uma metodologia similar. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tinha no Piauí o cactus. Tinha essa identidade. Mas quando a gente foi para o interior do Vale do Jaguaribe, eles queriam a carnaúba, né? Então, porque, assim, um é Ceará, outro é Piauí, não é tudo Nordeste, não é tudo... Não é. Tem as suas características locais. Tá? Então, aquele ali, de Belém, ele representa aqui o Acre, talvez represente, não sei. Mas, se precisar, para representar o Acre, a gente precisa, para representar Cruzeiro, a gente precisa de outros elementos de identidade que vocês nos ajudem a construir esses elementos, tá? Então aqui são os locais no mapa e eu gosto dessa imagem porque ela é uma imagem
Vocês conseguem ver faces ali? Ali embaixo? Conseguem identificar rostos? Conseguem? Rostos. Quantos rostos vocês identificam ali? Rostos ali embaixo. Estão começando a olhar, estão começando a ver. Olhar e ver não é a mesma coisa. Ela achou 8. Então, quando a gente fala de educação em saúde, com ciência e com arte, a gente está lidando com esses dois componentes. O que é objetivo, que a gente vê, que a gente mede, que a gente, né? E o que a gente interpreta. Então, eu posso estar vendo uma face ali que o outro não está vendo, né? É a natureza das coisas e o mundo das coisas é aquilo que é de fato objetivado. Agora, a interpretação que a gente dá a isso é diferente. Então, a gente pode ter um conjunto de faces que outros não viram, né? Então, assim, esses desenhos todos a gente vai construindo ao longo do panorama que a gente está lidando. E vocês conhecem isso, né? Um eletrocardiograma. O que é isso? Mas o que é aquele negócio ali? Opa! De novo. O que é aquele negócio ali? Eu tive isso no meu eletro de repouso no mês passado, né? É uma arritmia? Ou é uma emoção? Você pode ter as duas coisas. Você tem o dado de objetivo ali e você tem a interpretação que você tem que colocar. Então, nem sempre o teu exame é tão objetivo quanto você precisa. O meu irmão, como eu falei, ele foi operado sexta-feira e os exames deles estavam normais, até ele fazer um cateterismo que mostrou que não estava normal. Ele tinha feito 5 exames antes normais, com as interpretações normais, estava muito tranquilo. Aí, de repente, fez um outro exame, deu um outro olhar, deu uma outra, entre olhar e ver e interpretar, até que conseguiu. Então, a gente está falando, quando a gente está fazendo isso, a gente diz que a gente está fazendo uma abordagem que junta ciência e arte. Por isso que eu comecei com a música logo no início. Tá? E essa visão da ciência e da arte, a gente procura ver o que tem de comum entre elas, né? Então, tem um conjunto de descobertas que são comuns, né? Você tem... essa é uma frase de um médico que é músico também, viu, Luiz? Tem muito médico músico e tem muito músico médico também. Às vezes ele é mais músico que médico, às vezes é mais médico que músico. Mas você tem muito cientista que é artista plástico, que é escultor, que é poeta, né? Por quê? Porque quando você junta as duas coisas, você vê melhor o problema. Então a gente traz, nesse processo, a gente traz muitas atividades de arte para poder abrir a cabeça, para poder abrir o olhar, para poder exercitar mais o olhar. Tá? Então a gente diz que o bom cientista e o bom profissional de saúde, ele pode não ver as árvores, mas ele deve reconhecer a floresta. Então ele tem que saber, e vocês estão dentro da floresta, então essa analogia é muito boa. Nesse processo existem várias atividades que a gente chama atividades importantes, porque elas mobilizam a nossa criatividade. Tá? Então, observar e registrar, vocês observaram aquela música, vocês registraram na escuta, na audição, vocês prestaram atenção, vocês procuraram interpretar e selecionar um verso importante, vocês observaram e registraram coisas naquele nosso primeiro exercício ali, né? Vocês evocaram muitas imagens, vocês evocaram as imagens do menino pulando no rio, vocês evocaram... A gente fez aqui uma série de exercícios com essas 13 categorias cognitivas, tá? Que promovem criatividade, que promovem conhecimento. Então, observar e registrar, evocar imagens, abstrair, pensar em outra coisa, uma das coisas que a gente gosta de fazer, reconhecer um padrão, as pessoas que estão doentes, as pessoas que não estão doentes, a situação do lixo, né? Formar padrões, então assim, como é que a gente reorganiza esses padrões, estabelecer analogias, vocês fizeram analogias aqui também, pensar com o corpo, ou seja, aqui ninguém está pensando com o corpo porque vocês estão parados, mas se a gente sair e fizer alguma atividade de movimentação, como a gente vai fazer amanhã, vocês vão ver como o corpo pensa e bota você em movimento, né? Ter empatia, gostar daquilo que está fazendo, ser ganho pelo processo, né? Pensar de modo dimensional, sair do bidimensional e começar a pensar em outras dimensões,
nem que seja a dimensão simbólica, como a gente trabalhou 4 dimensões ali, epidemiológica, sociocultural, né? Modelar, fazer modelos sobre a situação. Então amanhã a gente vai fazer uma cartografia que vai ser um grande modelo, vocês vão trabalhar um dia forte em que a cidade vai ser o nosso modelo, né? Brincar com isso é importante, não é só aquela seriedade, a gente tem que relaxar, brincar, cantar, né? Transformar uma coisa em outra, transformar uma situação que vocês puseram ali, quais são as dificuldades, transformar essas dificuldades em superação de dificuldades. Pode ser o curso que a gente vai fazer, pode ser atividade com os ACS, pode ser é uma transformação de um desafio numa proposta, né? E sintetizar aquilo que a gente conseguiu aprender, aquilo que a gente conseguiu pensar junto, aquilo que a gente conseguiu incorporar nesse processo. E aí aqui a gente tem isso que eu li aqui para vocês, né, desse sintetizar, a gente colocou aqui em volta esses autores, eles colocaram isso tudo em volta do cérebro, porque o cérebro não são dois hemisférios que não se comunicam, é tudo interligado, né? Então eu botei aqui, olha, observar, imaginar, abstrair, reconhecer padrão, formar padrão, pensar com o corpo, ter empatia, brincar, modelar, transformar, combinar os sentidos, né, e pensar em múltiplas dimensões. Então, quando a gente faz esse processo de educação e saúde, a gente mobiliza essas atividades todas. Isso está estudado, isso está publicado, isso faz parte de um processo que explica como é que o pensamento criativo surge, tá? E isso tem a ver com o que a gente está chamando de abordagem de ciência e arte, ou seja, a gente imagina a situação, a gente faz as conexões necessárias, a gente faz uma descoberta nova. Pois eu vou perguntar a vocês descobriram alguma coisa nova aqui hoje? Pensa aí essa resposta que eu quero depois de vocês. A gente inventa alguma coisa que vocês vão inventar nos próximos 2 dias, para a gente sair daqui com um compromisso, a gente vai aplicar e a gente vai inovar em Cruzeiro do Sul em relação à questão da leptospirose, tá? Esse Expresso Chagas se chama Chagas em homenagem a Carlos Chagas e ao fato de que ele descobriu a doença de Chagas dentro de um vagão de trem, né, lá em Minas Gerais. Então a gente faz essa analogia entre o Chagas no trem, estudando e morando lá, porque não tinha hotel, aqui tem hotel, né? E aí a gente trabalha com essa ideia de que é um expresso, uma coisa que precisa de urgência, Chagas, por causa do Carlos Chagas, e 21, porque é o século XXI, são os desafios que a gente ainda tem no século XXI, junto com câncer, doenças cardiovasculares, mudanças climáticas. A gente tem muitos desafios no século XXI, mas a gente tem desafios do século XIX, do século XVIII, né? Então são desafios importantes. Aqui a gente tem, a gente faz esse trem tematicamente, né, com 6 vagões, um vagão da sociedade civil, um vagão das atividades biomédicas, já está ali o nosso microscópio, um vagão da brincadeira e dos condicionantes sociais, né, que é o vagão 3, o vagão 4 da saúde única e da relação com o ambiente da casa, o vagão 5, que é o bem-estar, e o vagão 6, que são os compromissos e a voz da pessoa, né, dentro disso. A gente faz uma série de posters sobre cada um desses momentos. A gente tem que construir esses posters com vocês sobre cruzeiros, sobre leptospirose. A gente não trouxe os posters prontos, tá? A gente tem sugestões de como fazer. E depois a gente faz a nossa ida a campo, né? Nesse caso é doença de Chagas, eu vou pular isso aqui, depois vocês vão ter mais detalhes sobre isso. E junta a galera. Isso aqui é a população chegando. Aqui a gente tem basicamente 3.000 pessoas que já participaram dessas atividades conosco, nessas cidades todas, tá? E nesse caso de Chagas, a gente faz o exame para poder fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico é de uma doença invisível crônica. É totalmente diferente de leptospirose, que é uma doença aguda e que você não precisa do diagnóstico sorológico para tratar. Você tem que ter o diagnóstico clínico, né? Então é aqui, eu vou pular rapidamente isso, a sociedade como protagonista, a gente vai ver isso daqui a 2 dias. A gente vai talvez nuclear algum tipo de comitê aqui. Então, essa é uma decisão que vocês vão tomar, um comitê de produtos de promoção da saúde, um comitê de enfrentamento da leptospirose, não sei, né? Algum tipo de organização que a gente possa fazer aqui, né? Vai juntar as leituras importantes, vai buscar as informações referentes à parte biomédica, laboratório. Se tiver algum teste rápido que a gente tenha que associar, por exemplo, a gente já fez doença de Chagas e Covid. A gente já usou 2 testes diferentes, né, para poder trabalhar 2 questões em situações diferentes.
como eu disse, o brincar. No brincar a gente usa muita arte, a gente usa a arte de Portinari para trazer brincadeiras com adultos e com crianças. Na parte de reservatórios, a gente usa muita arte com os bichos que são importantes na região, né? No vagão de bem-estar, a gente faz... alguém tem experiência em PICS aqui? Práticas Integrativas Comunitárias em Saúde? Não. Não tem ninguém da APS aqui? Não. Essa é uma coisa importante. Assim, não dá para a gente trabalhar com ACS sem a APS. Então, a gente vai ter que preparar para as próximas fases um engajamento da APS municipal, não só da vigilância, né? E, finalmente, o engajamento com que as pessoas também se certificam. Vocês vão receber o certificado no final do curso, mas as pessoas que participam do segundo semestre também vão receber esse certificado. Tá? Eu vou pular isso aqui. Bom, aí tem toda a parte da preparação das equipes locais. Eu vou pular também, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente espera deixar esse legado, né, de uma equipe bem forte em cada local, aqui também. E a gente vai ter que mapear amanhã todas as parcerias potenciais, as parcerias estratégicas que a gente tem que trazer para cá, como, por exemplo, a APS, como, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, e outros que tenham aqui no local, tá? Para poder fazer, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, qualquer movimento que a gente faça que envolva muita gente, tem que dar visibilidade a todo mundo. E o conjunto de logos, de logomarcas que vão estar nas camisetas, é o conjunto daqui. Não é o de Rio Branco, não é o de Minas, é o conjunto daqui. Então, quem vão ser os parceiros? Quem vai participar disso? Vocês que vão dizer. Aí a gente vai adaptar coisas, em cada lugar a gente faz uma adaptação diferente, né? Vai fazer muita comunicação, porque a gente precisa chamar as pessoas, né? A gente não pode ter pouca gente numa mobilização como essa, vai usar assessoria de imprensa, redes sociais, né? Vai fazer formação, estudos, vai fazer preparação, né, das equipes locais e vai ter, vai poder detalhar tudo o que precisa para fazer o evento no segundo semestre, né? Depois a gente vai avaliar, vai ter os relatórios das equipes, vai ter os bancos de dados que vão surgir disso, né? E finalmente a gente vai finalizar esse curso com um certificado para vocês e vai finalizar o evento do segundo semestre com um certificado do participante popular, ou profissional de saúde que participar. Então, vocês vão estar formados como agente e pesquisador popular de saúde. Agente é aquele que vai fazer, pesquisador é aquele que fica em campo, que durante o período entre uma coisa e outra continua pesquisando, continua ligado no grupo de pesquisa. Tá? Nesse caso aqui específico para leptospirose. E a gente vai ter um trabalho final que a gente vai fazer junto aqui na quarta-feira de tarde para poder finalizar o curso. Eles estão fazendo um curso, tem um trabalho final. Tá? Então aqui são os vários momentos do curso e o pessoal vai fazer essencialmente na quarta-feira. Tá? Então essas são eu estou dando um spoiler das coisas que a gente vai fazer até quarta-feira. E até que no final a gente vai ter as várias equipes, os vários vagões formados aqui para trabalhar junta ao longo do tempo. Então, esse é o nosso programa. Eu passo para a Lídice agora para ela pensar. Eu só quero te mostrar para vocês 3 slides aqui que são os seguintes. Uma maçã com uma maçã, qual é o resultado? Quando você junta 2 maçãs, uma maçã com uma maçã, já deu o resultado. Na ciência, você está cortando 2 maçãs. Quando você faz a mesma coisa com ciência e arte, uma maçã e outra maçã, vai dar o quê? Um doce? Pode ser. O que mais que pode dar? Quando a gente introduz a arte junto da ciência, uma maçã com outra maçã pode não ser só 2 maçãs, pode ser até um lagarto. Mas pode ser um doce, mas pode ser uma feira de ideias, né? Então eu quero dizer para vocês que a gente está juntando sempre ciência e arte e a gente com isso está trazendo essa proposta como filosofia, como perspectiva para formar
cientista, para formar cidadão, para formar artista, para poder fazer, a educação em saúde de um modo mais agradável, de um modo mais eficiente, efetivo e engajador. Tá? Essa é a ideia que a gente está trabalhando aqui. Eu passo para a Lídice, que ia fazer complemento disso, focando na leptospirose. Então, Lídice, obrigada.